Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, finalmente online. Ó. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos, entidades do tempo, para falar com vocês hoje sobre revoltas emancipacionistas. Peraí. Tá aqui, tá sem negócio. Então vai ser mesmo. Então beleza. É porque a gente trocou aqui o material, isso aqui é o material da próxima aula. Eu tava aqui pra falar sobre aí, revoltas emancipacionistas, buguei, né? Mas vamos lá, galera, que hoje a gente vai agora, começa com história geral, tá? O pessoal já vai reclamar, vai protestar aí. Hoje, galera, vamos falar sobre o absolutismo inglês, a formação dos grandes reis e rainhas que passaram por ali, e depois das revoluções inglesas, é isso aí. Então, beleza, galera. Vamos lembrar de uma coisa, certo? Rapidamente, vamos voltar lá no século XV, quando Inglaterra e França fizeram a Grande Guerra dos 100 Anos, e eu te contei que a tal da Joana d'Arc, ela foi a grande vitoriosa e que praticamente morreu pela França, dando garantia aos Valois de agora consolidar a monarquia francesa. Isso foi em 1454. Em 1455, duas famílias vão guerrear pelo poder da Inglaterra. A família Lancaster, da Rosa Branca, e a família York, da Rosa Vermelha. Essa longa guerra civil foi de 1455 até 1485. Tá errado isso aqui, tá? E o final, que é em 1485, é o final romântico, que vai inclusive influenciar o grande escritor Shakespeare a escrever Romeu e Julieta. Henrique Lancaster, da Rosa Branca, ele vai cortejar Elizabeth York, da Rosa Vermelha, e o casamento acabou sendo acordado e as famílias viram que era mais fácil resolver o problema de 30 anos no altar do que em campo de batalha. É o nascimento da família Tudor, e Henrique VII é o primeiro de seu nome. Reparem que ele carrega uma rosa vermelha e branca, que é simbolizando justamente a união dessas duas famílias. Galera, depois que a Inglaterra vai ficar 150 anos em guerra, porque vem desde a Guerra dos 100 Anos e emenda com a Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra civil que morre inglês pra cacete, tudo que Henrique VII quer é a paz. Então, ele faz um grande acordo de paz com a sua inimiga França. Ele casa, agora preste atenção, porque a gente está com pouco tempo aqui, vocês vão ter que ficar ligados, beleza, pessoal? Ele casa sua filha Margaret com o príncipe James Stuart, da Escócia, uma grande rival, uma grande inimiga, um país odiado pelos ingleses e odiado também pelos escoceses, quer dizer, ambos se odeiam. Então, quando ele casa a filha Margaret com os Stuarts, os filhos de Margaret, exclusivamente uma menina chamada Mary Stuart, ela vai ser prima. Elas vão ser, quer dizer, é o seguinte, pessoal, os Stuarts, eles vão ser primos de primeiro grau dos Tudors, se ligaram? E isso vai ter confronto de trono. Isso é importante, especialmente a filha de Margaret, chamada Mary Stuart, que vai se confrontar com os filhos de Henrique VIII,
que eu contei para vocês na semana passada. O rei que gostava de matar as esposas. Mas eu também te contei que Henrique VIII, ele foi o cara que proclamou o ato de supremacia, expulsando a Igreja Católica, confiscando a sua propriedade, rompendo relações com a Espanha e abrindo caminho para uma Inglaterra conseguir autonomia política, autonomia religiosa e, sobretudo, uma Inglaterra que está olhando para o território espanhol. Aonde? Lá na América. Então, Henrique VIII, apesar de ser um ser humano desprezível, ele foi um rei importante para consolidar a monarquia inglesa. Porque ao afastar a influência da igreja, a Inglaterra não vai se transformar numa Portugal, numa Espanha, que se entregaram à igreja e não conseguiram se desenvolver. Vamos lembrar rapidamente o seguinte. Vou dar um gole d'água aqui, Renan, que eu cheguei meio esbaforido aqui. Agora que é o mais importante. Então agora presta bastante atenção. Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão. Lembram dela? Princesa espanhola. E ali com ela teve Mary. Lembre então que a filha mais velha é Mary. Essa menina vai ser um problema, porque ela vai ser criada por uma mãe católica. E ela vai ser católica, inclusive vai ser fanática. Mas Henrique VIII agora obriga a nobreza a ser anglicana. Casa com Ana Bolena. Vai ter com Ana Bolena Elizabeth, que vai ser uma princesa anglicana, segunda filha. Corta a cabeça de Ana Bolena. Se casa pela terceira vez com Jane Seymour. E vai ter com Jane Seymour o filho que ele tanto queria, chamado Edward. Então, quando Henrique VIII morre, quem assume é Dudu, beleza? Coroado como Eduardo VI, com 9 anos de idade, ou seja, ele não tinha idade para ser rei. Assume o regente, que era o tio por parte da mãe. Não precisa saber o nome dele, mas a gente chamava Edward Seymour, chamava de Lord Seymour, beleza? E aí esse moleque com 13 anos, ele manda cortar a cabeça do tio dele, regente e tutor de sua vida, e assume o trono com 13 anos de idade. Ou seja, mostra que é igual o pai mesmo, gosta de matar os outros. Mas com 15 anos, ele morre de tuberculose. Qual é a parada? Se ele morre, na Inglaterra pode mulher. Assume a Mary, que é católica. Ele é anglicano. Então ele vai passar em testamento o trono para sua prima Lady Jane, que eles tinham ali um casinho. E essa menina falou, nossa, eu virei rainha. E mal ela sabia o seu destino trágico, porque ela está usurpando o trono. 9 dias depois, chega Mary com todos os católicos, pesadona, também com anglicanos que eram leais aos Tudors, entra em Londres, pega a prima rainha e corta a cabeça dela, para mostrar também que ela era a filha do pai. E assume então a famosa e terrível Bloody Mary, que vai queimar 300 protestantes na floresta de Londres ao mesmo tempo. Uma incineração coletiva bizarra. A maneira como ela olhava para 300 pessoas morrendo, urrando de dor, sem sentir absolutamente nada, nem dor, nem felicidade, nem arrependimento, nem alegria, nada. Olhava como ela olha para o mar. E quando o último parou de gritar, ela olhou e falou assim, podemos voltar? E dali a pessoa falou, cara, essa mulher não tem alma. É a chamada Bloody Mary. Filha da igreja, praticamente a joia do Papa. Bloody Mary nunca se casou porque o Papa queria usá-la para restabelecer o catolicismo na Inglaterra. E é exatamente o que ela está fazendo. Então agora que ela vira rainha, ela se casa com Felipe II. Se você for bom de memória, eu falei sobre Felipe II com vocês na aula de Brasil, na União Ibérica. O cara que invadiu Portugal, lo herdei, lo comprei, lo conquisté. Lembra desse cara? Que foi rei de 3 países. Antes dele ser rei de Portugal e da Espanha, ele foi marido de Bloody Mary como rei da Inglaterra. Ele é rei consorte, né? Ele é o marido da rainha, mas era rei. Bom, e aí é o seguinte, pessoal. O problema é que ele tinha 10 anos a menos que ela. Ela assume com 34. Uma ótima idade para ser rainha, mas uma idade perigosa para ser mãe. Ainda mais que ela não era casada. Casou com Felipe II e começa a tentar criar esse herdeiro católico, que o Papa deseja como quem deseja o próprio país. E aí o Felipe II, toda vez que ele encontrava Elizabeth no palácio, era barraco. Os dois tinham a mesma idade, 24 anos, e ele chegava assim, você é uma herege, você é a filha da meretriz, a sua mãe que fez separar o catolicismo, e ela falou assim, você não tem nada a ver com isso, volta pra tua casa, seu ibérico, você lá, e aí sempre discussão. No começo, beleza. Só que assim, todo dia o cara acordava
pensando em brigar com Elizabeth, todo dia o cara acordava pensando em Elizabeth, é aquele velho ditado que minha avó dizia, quem muito desdém, quer comprar. Então que história é essa que o cara tá, pô, todo dia brigando com a Elizabeth? Elizabeth, sua herege linda, maravilhosa, mas você é uma no meu coração, não, você é pro inferno. Então assim, era uma briga ali que começou a gerar burburinhos. E aí, Bloody Mary resolveu o problema. Prendeu a irmã. É isso, não prendeu no quarto. Prendeu na Torre de Londres, na masmorra. Elizabeth ficou 3 anos presa, se ligou? E aí, irmão, Bloody Mary engravida com 37 anos. Se afastou do trono, deixou tudo na mão do Felipe II, vai para o Palácio de Inverno para cuidar. 9 meses, barrigão, seio cheio de leite. E aí, todo mundo preparado para o trabalho de parto. Cadê o trabalho? Não vem. 10º mês, todo mundo, majestade, não, a gente contou errado. Não teve, a bolsa não estoura. 11º mês falou assim, majestade, a gente tem que fazer uma intervenção. O bebê pode estar morto, não sei o que lá, babá. Não, e ela caiu de febre, mano. Os médicos aproveitaram, abriram o ventre dela e cadê o bebê? Gravidez psicológica, uma das mais famosas da história, uma coisa impressionante. Ela estava tão pressionada a engravidar, a gerar esse herdeiro católico, que ela convenceu o próprio consciente de que ela estava grávida, mano. E aí, nesse momento, o mundo vira pro ar na Inglaterra. Porque ao invés de nascer um herdeiro católico, não tem herdeiro nenhum, e o que é pior, ela estava com câncer. Já em estado de metástase, tá ligado? Tipo assim, já estava se espalhando para os outros órgãos. E ela vai morrer. E aí o Papa fala, tu não pode deixar esse trono para Elizabeth, porra. Elizabeth é anglicana. Faz o testamento para sua prima. Aí vem quem? Os Stuarts, da Escócia. Se ligou? Chama Mary Stuart, fala que ela vai ser a rainha. E aí, pela primeira vez na vida, Bloody Mary não respondeu ao Papa. Todo mundo, Bloody Mary, o Papa quer sua resposta. Ela falou assim, eu tô pensando about, tá? Não me impressiona. E aí, mano, ela ficou morrendo. No último dia da vida dela, ela falou, traga-me Elizabeth. Elizabeth jurava que aquele seria o último dia da vida dela, que ali ela ia ser executada. Entrou no quarto, a moribunda olhou para ela e falou assim, my sister, muito me entristece os caminhos que escolheu para sua religiosidade, porém jamais posso aceitar uma rainha estrangeira em nosso trono. Prepare-se, Elizabeth, você será a futura rainha da Inglaterra. Eu acho assim, que a Elizabeth, irmão, deve ter saído do quarto assim, let it go, porque, pô, ela vai de defunta pra rainha, cara. E aí, meu irmão, Bloody Mary desobedeceu o Papa no último dia, falou assim, hoje não, velho babaca, vai ser minha irmã. E aí assume a mais poderosa e braba rainha da história da Inglaterra, na minha opinião. Tem a Rainha Vitória, tem a outra Elizabeth, tô nem aí. Elizabeth, cara, primeiro que ela é um exemplo de superação de vida, assim, porque a menina, ela foi criada como uma anticristo. A galera passava cuspindo no chão, chamava de herege, filha da meretriz, o demônio na terra e tal. E ela sustentava aquilo como uma criança já muito à frente do tempo dela. Segundo, ela era muito inteligente, assim, falava vários idiomas, gostava muito de estudar, se preparou muito para o cargo que era o dever dela, o cargo de rainha, certo? Que ela nem sabia se ia ser. Estava na 3ª da linha de sucessão. Mas chegou nela. Durante a adolescência, Elizabeth já demonstrava uma coragem muito grande, porque ela assumiu um namoradinho, cara, chamado Lord Dudley. E a galera falava assim, cara, Elizabeth, tu é princesa, tu vai ser rainha, tu não pode namorar um cara qualquer. Ele era nobre, mas não era inferior a ela. Ela não, é meu namorado, irmãozinha dada, todo mundo, que absurdo, tal. E ela peitava a galera. Mas quando ela foi presa, ela trocou cartas 3 anos com esse cara, né? O Lord Dudley. E normal, meu amor, quando é que você vai sair daí? Não sei, eu tô presa, minha irmã não sabe. Mas me espera, vou esperar até pra sempre, aquela coisa toda. E quando ela sai e vira rainha, ela passa a cerimônia de coroação, depois a cerimônia para virar chefe de estado da igreja anglicana. E aí ela escreve para ele e fala, agora, meu amor, a gente pode, né, porra, casar, eu sou rainha, ninguém vai ficar me dando palpite. E aí o cara sumiu. Descobriu depois que ele já estava casado, com um filho, cara. Aí dali pra sempre, Elizabeth falou, mano, não vou casar, meu pai matou minha madrasta, matou minha mãe, o único cara que eu amei, porra, me traiu, o cara podia ser rei, olha que trouxa. Então, eu vou ficar pra minha vida inteira solteira. Só que ela não pode. E o parlamento, que é protestante, metade é puritano e metade é anglicano,
dos dois são protestantes, puritanos são calvinistas, anglicanos são nobres. Desculpa, pessoal. Os puritanos são burguesia e os anglicanos são nobres. Eles querem que Elizabeth case o mais rápido possível, pô. Porque quanto mais rápido ela casar, mais rápido, esse aqui é o Dudley, ela vai gerar herdeiros, se ligou? Mas ela enrolava, ela recebia um pretendente, ficava um ano com o cara, gostei dele. Aí na hora ele era, não vou marcar, senão não, aí terminava. E o tempo foi passando e ela começou a se consolidar no trono. Porque, cara, quando Elizabeth assume, a Europa inteira quer a morte dela. Mary Stuart, sua prima de primeiro grau, a mulher era tão obcecada pelo trono de Elizabeth que ela casou com um lord inglês, católico, obviamente, e teve um filho com o cara, chamado James. Esse cara vai ser importante. O filho da Mary Stuart chama James. Então ela pressiona a posição da Elizabeth. Porque se a Elizabeth morrer, quem assume é ela. Elizabeth não tem herdeiro, ela é metade Tudor e metade Stuart, se ligaram? A Catarina de Médici, rainha da França, católica fanática, matou 2.000 pessoas na noite de São Bartolomeu. Praticamente criou Mary Stuart, que ela foi criada na França. Tem uma relação materna com ela, que é a morte de Elizabeth. E aqui o cunhadão, Filipe II. Lembra dele que ficava perseguindo Elizabeth, a herege linda? Agora ele é rei da Espanha. E ele é protetor da fé católica. Ainda tem dor de cotovelo. Ele quer a morte de Elizabeth. Elizabeth só não morreu graças a esse cara aqui, ó, chamado Wexham, que é considerado o pai da espionagem moderna. Ele estava sempre à frente, sempre se adiantando ao que estava sendo falado nas potências inimigas, porque todo mundo queria a morte de Elizabeth. Mas vou te falar, Betinha passou por cima de tudo isso e vai começar. Essa aqui é a Mary Stuart, belíssima, sedutora, não sei o quê, e a Catarina de Médici. Mas vamos falar da Betinha, que é o que nos importa, tá? Galera, Elizabeth, ela é um símbolo de desenvolvimento econômico da Inglaterra. Quando Elizabeth olhou para o país, ela percebeu o seguinte, cara, agora é muito importante, a nossa principal produção, que mais não dá dinheiro, se liga, é a indústria têxtil. Indústria não, a manufatura têxtil, que é a produção de tecido. Elizabeth falou, então, esse é o nosso futuro, e era. Isso, ó, nos anos de 1558, século XVI. A Revolução Industrial no século XVIII. E Elizabeth falou, como é que eu posso aumentar essa produção? Primeiro, eu tenho que aumentar a matéria-prima. E a matéria-prima mais importante é a lã. Como é que eu posso aumentar a produção de lã? Aumentando o rebanho de gado de ovelha. Rebanho de ovelha. Então eu vou criar os enclosures. Isso é fundamental. Caiu em 2019. O que são os enclosures, galera? São chamados cercamento dos campos, estão vendo? É literalmente você cercar esse campo e encher aquilo de ovelha. Aumenta a procriação aumenta a produção da lã, aumenta a matéria-prima e essa matéria-prima vai virar tecido. E outra coisa, é meio cruel, mas é extremamente importante, porque os enclosures, eles vão acabar concentrando a terra e expulsando o camponês de lá. Esse camponês vai para onde? Ele vai para a cidade. Trabalhar onde? Nas fábricas de tecido. Então, quais são as duas vantagens dos enclosures, os cercamentos? Aumento da matéria-prima de lã e a liberação da mão de obra para a cidade. E isso vai ser fundamental para a Revolução Industrial, que vai acontecer mais de 100 anos depois. Elizabeth que vai perceber isso. Betinha também vai abrir estrada para ligar a zona rural até a zona urbana. E ela começa a desenhar esse projeto geográfico que a Inglaterra tem hoje. O norte rural e embaixo as cidades Leicester, Manchester, Winchester, Liverpool, Londres, que são as mais importantes cidades industriais da Inglaterra. Depois vai vir linha de ferro. Elizabeth cria o primeiro estatuto de correio da Inglaterra. Para você não precisar ir lá comprar a lã, encomendar, você vai lá e manda uma carta e resolve o problema. Então, assim, ela começa a aumentar a produção e o mais importante, cara, ela percebeu que uma galera vendia lã para fora. Vendia lã para Flandres, vendia lã para Champagne. E ela proíbe, fala, não, se a gente vai vender lã, a gente está dando dinheiro para os outros. Toda a lã da Inglaterra tem que sair em forma de tecido, que é muito mais caro. Então ela quer evitar o que o Brasil faz hoje. A gente exporta grão de café para a Suíça e depois compra da Suíça muito mais caro nesse café. Porra, a gente vende laranja para o México e importa depois suco Del Valle. Não faz nenhum sentido. Então, olha a cabeça da mulher. Mas ela queria mais uma parada.
ela queria algodão, cara. E algodão não dá pra plantar na Inglaterra. Inglaterra é um país que chove o ano inteiro, é frio pra cacete, uma ilha de ferro. Só que ela olha pro outro lado do Atlântico e ela vê o quê? America. No. Ela fala, cara, ali é perfeito. Ali no Alabama, na Virgínia do Sul, ali na Flórida, claro que não tinha esses nomes ainda. Só que aquele é o território da Espanha. A Espanha de Felipe II, que odeia ela. É o cunhado ressentido e católico fanático. Então ela pensa assim, como é que eu posso começar a explorar sem me envolver? E ela fala, cara, a gente tem os maiores e os mais bolados navegadores do mundo, que são os piratas. E ela começa a chamar os piratas, falando, olha só, galera, quem me trouxer informações da América, eu pago em ouro, eu pago em prata, eu pago muito bem. E desses piratas que vão trabalhar para a igreja, o mais famoso e era o mais importante da época é o senhor Francis Drake. Drake, ele meio que, dizem as más línguas, teve um caso com Elizabeth, porque quando ele voltava da América, ele voltava com batata, a batata se popularizou na Inglaterra por causa dele. Ele levava animais, ele levou até indígena. E ele contava as histórias para Elizabeth, e ficavam horas à noite em jantares intermináveis e tal. Então o Drake talvez tenha sido ali um crush da Elizabeth que a gente não sabe, mas também não tem certeza de nada, beleza, pessoal? O fato é que esse cara, o fato é que essa atividade também é importante, anota aí. São os corsários. Quem são os corsários? São os piratas que são contratados pela coroa. O pirata, o princípio básico é ele ser autônomo. Se ele trabalha para a coroa, ele não é mais autônomo, entendeu? E é uma maneira que a Elizabeth está utilizando para conseguir explorar a América sem se meter. A ideia é, vocês trazem para mim. Se chegar, eu compro. Se vocês forem capturados, eu nem conheço vocês. E foi a cagada. Drake, ele fugiu para a Inglaterra sendo perseguido, foi pedir ajuda para Elizabeth, e Elizabeth falou, pô, Drake, I'm sorry, mas o nosso combinado não foi esse. Prenda esse homem. E aí o que é isso? Prenderam o cara. Pô, mano. Aí a Elizabeth sabe que vai vir problema. Meia hora depois, chega o embaixador inglês. Majestade, embaixador, ficamos sabendo que a senhora prendeu o famoso pirata Francis Drake. Ela aprendi, sim, senhor. A senhora sabe que ele roubou um navio espanhol? Sim, nós já até separamos o navio. Ele está preparado para você levar para a Espanha. Muito obrigado, agradeço a contribuição, mas nós queremos mais. Mas o que vocês querem mais? A gente quer o próprio Drake. Não é o primeiro navio que ele rouba da Espanha, e o meu rei Felipe II exige que ele seja julgado na Espanha. Elizabeth falou assim, sorry, but ele é um cidadão inglês, preso em território inglês, ele vai ser julgado por um tribunal inglês. Ok? Goodbye. E o cara falou, então, aguente as consequências. Felipe II declara guerra à Inglaterra. E esse cara tinha, naquele momento, a arma mais poderosa do mundo, a Invencível Armada. Uma esquadra marítima de guerra com dezenas de navios, na verdade com centenas de navios. Elizabeth, quando ela sentou no cavalo, no penhasco, esperando, né, a Invencível chegar, ela relata que ela não conseguia contabilizar a quantidade de navios, entendeu? E ela estava lá com a sua armadura feminina, a segunda forjada na história, um presente do parlamento. A primeira foi a de Joana d'Arc, que era uma camponesa, armadura de ferro. Agora, para a rainha, foi uma armadura de ouro, né? Então, assim, ela ficou igual a porra de um Rolex em cima do cavalo, brilhando ouro para tudo que é lado, mas tava lá, imponente, colocou o Drake como comandante de defesa da Inglaterra, o cara sai de pirata para almirante. E, mano, acontece a maior cagada que eu já vi na história. Passa um furacão. Só que os ingleses, que são ratos do mar, se ligaram que o que estava acontecendo ali não era uma tempestade qualquer. Então o Drake retirou os navios para proteger no Canal da Mancha e deixou o mar para os espanhóis, que acreditaram que eles estavam fugindo. E de repente, irmão, é como se Deus tivesse dado a descarga e os navios se colidindo, 3 dias de caos. Quando a tempestade passa, aí o Drake ataca e pega um cachorro morto, né? Felipe II gritava, eu não perdi a guerra para o rei de saia, assim ele chamava Elizabeth. Perdi para uma tempestade. Dane-se. A verdade é que a Elizabeth ganhou, tirou uma onda, falou assim, eu acho que se nós disputamos o mesmo Deus, ele favoreceu a mim, eu não você. Bom, e aí, cara, Elizabeth vai chegar no momento mais importante da carreira de um rei ou de uma rainha, que é o discurso da vitória, né? É falar assim, cara, nós ganhamos. E aí tava lá 20 mil ingleses com a bandeirinha da Inglaterra, victory, victory, victory. A galera do parlamento, ela vai, faz um discurso,
e ela aproveita para dar um checkmate. Ela olha assim e fala assim, eles, nobres parlamentares que tanto me ajudam a governar, me pedem todos os dias para que eu me case. Senhores, não conseguem ver? Já sou casada. Me casei com a Inglaterra. Aí os ingleses, e aí acabou. Daí para sempre, ela vai ser chamada de The Virgin Queen, a rainha virgem, porque ela nunca vai se casou. Exemplo único na história, isso é bizarro. Ela morreu, a pessoa era virgem, não era, não sei. O fato é que ela vai ficar sozinha como ela quis. Porque agora como é que você vai falar assim, eu acho que você tem que se casar, Elizabeth. Tu já venceu uma guerra? Ah, tá, então fuck you. Entendeu a ideia? É por aí. E aí, mano, são mais 30 anos de governo, onde ela abre o caminho para quê? Para colonizar a América. Qual é a primeira colônia fundada? Virgínia. Em homenagem a quem? A Rainha Virgem, ou seja, a Elizabeth. Se ligou? Morre no começo do século XVII, em 1603. E lembra que eu te falei que a Mary Stuart tinha um filho? Elizabeth, ela rouba esse filho da Mary Stuart, prendeu a Mary Stuart dentro da Inglaterra, vai cortar a cabeça dela depois, mas assim, ela traiu Elizabeth de maneira feiona, não dá para te explicar agora. E aí o filho dela agora é o rei da Escócia, chamado James IV por lá, e Elizabeth nomeou ele como sucessor. Esse cara feio aqui, ó, que vai ser coroado como James I. O grande problema de um rei estrangeiro governar a Inglaterra é que nenhum rei da Europa está acostumado a governar com parlamento. E isso vai ser um grande problema para os Stuarts, porque eles são vistos como reis estrangeiros, existe uma desconfiança na religião deles, se eles realmente são anglicanos, eles são escoceses, então assim, são odiados pelos ingleses, e é um governo turbulento. Mas assim, não tem muito o que falar do governo do James. Ele não gosta do parlamento, o parlamento não gosta dele, ele acreditava no absolutismo, acreditava na tese do direito divino dos reis, mas ele dá continuidade à colonização da América, mas não é ele que vai fazer nada. O grande problema é o filho dele. Porque quando o James assumiu, ele unificou as duas coroas. Quais coroas? Da Escócia e da Inglaterra, só que ele fica em Londres. A Escócia sustentou por um tempo. Agora, quando o filho dele assume, aí a Escócia fala, chega, a gente não vai mais aceitar as ordens de um rei que não governa na Escócia. E ele foi deposto pelos escoceses. Ele fica bolado, Charles I, beleza? E vai declarar guerra à Escócia. Primeiro problema, ele declara guerra sem a autorização do parlamento. Se ligaram? O parlamento já fica bolado com ele. E uma guerra inútil, porque a Inglaterra tá cagando pra Escócia. Tipo, vão fazer o quê lá? E ele vai fazendo a guerra e não consegue ganhar. Começa, importantíssimo, a criar impostos sem autorização do parlamento. Se ligaram? O parlamento tá ficando revoltado. E ele perde a guerra. E aí, quando ele se vê falido e sem conseguir pagar as contas do próprio palácio, ele é obrigado a pedir dinheiro ao parlamento. E aí que ele vai ter que assinar esse documento, chamado a Petição dos Direitos. O parlamento fala, beleza, majestade, a gente te empresta o dinheiro, e esse dinheiro nunca é emprestado, né? Ele é sempre perdoado, mas você assina um documento reafirmando a Magna Carta, reafirmando que o senhor não pode, de forma alguma, passar por cima do parlamento. E ele falou, o que vocês querem? Desmontar meu arsenal? Acabar com o meu poder? Oliver Cromwell, líder dos puritanos dentro do parlamento, chega para o rei e fala o seguinte, abusar do poder nunca foi direito seu, majestade. Ai, deu, né? Um tapa sem mão. O rei falou, ok, Mr. Cromwell. E assinou a petição. Maneiro. Cromwell volta ao parlamento e fala, galera, conseguimos, o rei assinou, todo mundo, agora ele vai respeitar o parlamento. Assim que o rei recebe o último saco de ouro, ele fecha o parlamento. Aí, meu irmão, Cromwell vai organizar o famoso New Model Army, um novo modelo de exército. Vai juntar uma galera dos camponeses, os chamados livers, uma galera da cidade, os diggers. Vai ter, claro, total apoio da burguesia, porque ele era burguês, e também vai ter apoio de alguns nobres que defendiam esse modelo liberal, pô. Uma monarquia constitucional, onde o parlamento tem liberdade para ajudar o rei a governar. E o rei vai ter apoio da aristocracia tradicional.
Essa primeira revolução, galera, é chamada de Revolução Puritana. Por favor, Renan. Galera, vou voltar mais uma vez. Como é que funciona a Inglaterra? Que tal revisar as aulas que você já perdeu? Vem aí a semana de revisão do Pro. Do dia 22 a 26 de abril, a partir das 5h30 da tarde. Aulas de revisão teórica com exercícios do Enem. E o melhor, é tudo de graça e ao vivo. Inscreva-se no canal no YouTube e não perca! Show? Se ligaram? E percebam, são 8 anos de guerra. E é uma guerra civil. É inglês matando inglês. São os Cavaleiros do Rei contra o New Model Army, ou os lanceiros de Oliver Cromwell, que vai dar uma de Alexandre o Grande e vai usar lanças imensas para matar os Cavaleiros do Rei. E nessa guerra civil, Cromwell venceu. O rei foi capturado e antes de ser levado para o tribunal, ele vai enviar os 2 filhos para a França. Ele tem 2 filhos, lembra desses nomes. Charles, o mais velho, e James, o mais novo. Esses 2 garotos vão ser criados na França. A França de Luís XIV, o Rei Sol. A França do palco maior do absolutismo e do catolicismo. Essas crianças são importantes mais à frente, beleza? Agora, quando Cromwell julgou o rei, a Europa deu chilique. Mas quando Cromwell condenou o rei à morte, aí, meu irmão, foi ameaça de guerra para baixo. Nunca na história um rei tinha sido assassinado. Na verdade, mentira. Nunca tinha sido um rei executado em praça pública. Entendeu? Eram mortes dos reis, os assassinatos palaciana. Ah, o rei velho que não acordou, entendeu? Asfixia. O rei que passou mal, envenenamento. O rei que foi caçar e não voltou. Agora, tu pegar um rei, botar ele de joelho, a cabeça na madeira e pei, cortar capô, isso nunca tinha acontecido. E claro, os reis da Europa estão assim, né? Se aconteceu lá, acontece aqui. E a real é que no momento que o rei vai para a execução, a galera estava em silêncio. Não foi tipo na Revolução Francesa que tava todo mundo, vai morrer. Não, tava todo mundo assim, caraca, vai morrer mesmo? Vai matar o rei? E aí, tanto é que quando ele vai caminhando assim em direção ao cadafalso, muitos camponeses esticavam a mão para encostar nele, porque acreditava que ele era divino. Então você encosta no ser divino, as suas doenças são curadas. Então não era um clima de festa, entendeu? Ficou muito marcada a execução, porque Charles, quando ele se ajoelha, ele olha para o Carrasco e fala o seguinte, ó, somente ao meu sinal. E o sinal dele foi o seguinte, ele coloca a cabeça na base de madeira e ele estica para frente. Quando ele estica a coluna vertebral, porque ele quer que o machado corte, porque ninguém quer sofrer. E aí, pá! Cabeça para um lado, corpo para o outro, o sangue jorra, o rei deixa de existir. Todo mundo ficou assim, né? E aí, o senhor Cromwell percebeu que a galera estava impactada. O que ele faz? Esgarça a manga, abaixa, passa a mão no sangue e... Mentira, tô zoando, tá ligado? Imagina, gente, pô, a galera cai nessa toda vez que eu falo isso. Imagina ele fala assim, eu sou maluco, pô. Não, fala sério. Ele passa a mão no sangue, mostra pra galera e fala assim, ó, Red's blood. O sangue é vermelho como o nosso. E hoje vocês deixam de serem súditos para tornarem-se cidadãos, homens livres, donos do seu próprio destino. Aí, galera. Aí, meu irmão, foi aquela festa, beleza? Cromwell proclamou uma república, cara. Pela primeira e única vez na história. O machado e a base está até hoje no Museu de História da Inglaterra. E ele convoca uma república, convoca eleições, se candidata e adivinha, ele vira presidente da República da Inglaterra. Fica até feio, até estranho de falar república, né? E aí que ele, cara, que era, pô, meu herói, me decepcionou. Olha, não tem cara mais hipócrita nessa história do que Oliver Cromwell. Porque esse cara, quando ele chega no poder, ele trai os Lively's, trai os Diggers, corta a cabeça da galera, mata as rebeliões,
Ele é completamente xenofóbico, então ele expulsa geral do país dele, expulsa irlandeses, expulsa escoceses, é antissemita, vai perseguir judeu para tudo quanto é lado e vai expulsar judeu também, é um ultranacionalista e a maior hipocrisia de todas. Depois que ele começa a governar, ele percebe a dificuldade de se governar com o parlamento. O cara fez uma guerra civil, ele cortou a cabeça do rei, porque o rei fechou o parlamento. E ele vai fechar o parlamento, cara. Além de fechar o parlamento, ele vai exigir o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Se liga na cerimônia. A abadia de Westminster, todos os nobres à direita, um coral de crianças à esquerda, ele sentado numa espécie de trono, beleza? Todo de preto, com chapéuzão preto, pluma branca. Entra o bispo anglicano, com cetro de ouro na mão. As crianças começam a cantar. Chega o bispo, se ajoelha e diz, Now, Lord Protect of England. Agora, Lorde Protetor da Inglaterra. Ele pega o cetro de ouro, todos se levantam. Ele vai até os nobres e sabe o que ele faz? Beija a mão, igual o rei. O último Lorde não se aguentou e fez uma provocação. Pegou a mão dele e falou assim, Vossa Alteza. Foi preso, depois foi executado. Então o Cromwell ele é um hipócrita. Agora, a ditadura de Cromwell foi incrivelmente competente. Porque isso aqui não é filme de Hollywood. Então o cara que é ruim pode ser bom. Ele é tipo considerado no mesmo patamar de Elizabeth, cara, em relação à importância econômica. Se a Elizabeth percebeu que a lã não podia ser vendida para fora, ele percebeu que a Inglaterra gastava muito dinheiro pagando frete para transportar a sua mercadoria. Então ele vai decretar, importante, hein, galera, anota aí, os atos de navegação. O que ele faz com os atos de navegação? Ele simplesmente proíbe que qualquer mercadoria inglesa saia da Inglaterra em navio estrangeiro. Então o que ele quer fortalecer? A indústria naval. Não é só uma marinha de guerra, a Inglaterra também tem que ter uma marinha mercante. A Holanda, que ganhava muito dinheiro transportando mercadoria inglesa, fica indignada e declara guerra à Inglaterra. Era tudo o que Cromwell queria, porque além dele ser lembrado por um cara de grande administração promissora, que vai enriquecer o país, ele também vai ser lembrado do cara que venceu a Holanda, porque ele vai vencer os navios holandeses e no final da vida, demonstrando que ele realmente queria ser rei, ele nomeia o filho como seu sucessor, chamado Richard Cromwell, que seria o próximo ditador da Inglaterra, beleza? Ele morreu, enterraram, beleza? E aí olharam para Richard e Richard surpreendeu a Inglaterra inteira dizendo, galera, eu não vou ser nada. What the fucker? Falou assim, tá maluco, meu pai queria que eu fosse ditador, tô rico, vou viajar pelo mundo e eu não tô nem aí pra ninguém. E virou mochileiro, mano. E aí virou um vácuo no poder. O parlamento se reabre novamente. O que a burguesia queria? Galera, vamos proclamar a república. Pô, o Cromwell fechou o parlamento, mas agora que a gente foi reaberto, vamos manter um regime republicano, acho que é o melhor pra gente e tal. Só que os nobres, eles são conservadores, né? Eles falam assim, pô, cara, não acho maneiro não. E nessa briga, os anglicanos, a nobreza venceu. E resolveram voltar com a monarquia. Pô, mas se tem monarquia, tem que ter rei. E o rei perdeu a cabeça, né? Em todos os sentidos. Falou assim, mas ele tem 2 filhos na França. E a burguesia falou, porra, nobreza, esses moleques cresceram na corte de Luís XIV. Estão dizendo que eles são católicos. Aí o Charles falou, opa, eu não sou não. Tá, eu sou anglicano, eu fui pra lá com 12 anos já anglicano. O meu irmão é católico, é verdade, meu irmão é católico, mas eu não. Eu sou anglicano, pode confiar, pô. Beleza, mas você é absolutista, não sou não, vou governar com o parlamento, prometo. Pô, deixa eu governar. E aí, burguesia e nobreza coroaram Charles II. Vamos lembrar dos Stuarts? Elizabeth morreu, James I. James I morreu, Charles I. Charles I decapitado. Cromwell e agora Charles II. E o Charles II, ele realmente cumpriu a promessa. Ele governou de boa com o parlamento, a única coisa que ele fez de esquisito foi desenterrar o Cromwell e enforcar o Cromwell como traidor. Então, assim, ele enforcou um defunto. Mas beleza. E esse cara vai governar por 25 anos, tá? Sem treta, sem problema. Tô me colocando até aqui, ó. Tá até engraçado. Eu virei o Charles II. Dá um print aí, ó. Peraí. Tá passando o tempo, eu tô de sacanagem aqui, né? Print.
Não, peraí. Print. Cara, ficou bravo. Mas vamos lá. Então, galera, a única coisa que ele ficou conhecido é que ele gostava muito de festa. Tanto é que ele teve 5 filhos, bastardos, um com cada mulher. E com a mulher dele ele não teve filho nenhum. E aí vira o problema. Porque quando ele morre, o irmão dele é católico. E aí a burguesia fala, galera, olha só, o cara é católico, a gente vai deixar o cara assumir? Pô, não pode acontecer um negócio desse, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí os caras falam assim, burguesia, se liga. Ou nobreza, se liga. Desculpa, nobreza fala, burguesia, se liga. O rei tá velho, cara. Pô, a diferença deles era muito pouca. Ele vai morrer e ele tem uma filha adulta. E essa filha adulta é anglicana, que é chamada Mary, porque eles não têm criatividade mesmo. O marido dela é o Guilherme de Orange, que é calvinista. Então vai ficar a mesma coisa, anglicano e puritano. É só deixar o velho morrer. E aí coroaram James II. E esse vai ser o grande problema. James II, deixa eu botar aqui que vocês vão entender melhor. Quando assume o trono, era isso aqui, ó. Beleza? Ele tem a esposa Anne Hyde. Ele tem a filha Mary, casada com Guilherme de Orange. Todo mundo aqui é protestante, menos ele. Então, quando ele morrer, vai assumir Anne Hyde. Só quem morre, vai assumir Mary. Só quem morre é a rainha. E o rei safadão faz o quê? Casa com uma novinha, católica, e nasce um menino. É nesse momento que a burguesia fala para a nobreza, parabéns, a gente falou que podia dar merda, vocês não levaram a sério, e agora? E agora é a Revolução Gloriosa. Se liga, o parlamento envia um mensageiro lá para a Holanda e fala assim, Mary, se você e Guilherme de Orange invadirem a Inglaterra, reivindicando o trono do seu pai, ninguém vai atacar vocês, ninguém vai fazer nada. Quem manda é o parlamento. Mas vocês vão se submeter a gente, ao parlamento. A gente desliga a defesa, ninguém vai atirar de canhão, a marinha não vai fazer nada, as fortalezas não vão fazer nada. E vocês vão usurpar o trono do pai. Mas, quando vocês forem coroados, vocês vão assinar uma carta chamada Bill of Rights. E assim foi feito. Eles invadiram a Inglaterra, ninguém mexeu nenhum nada. Quando o rei percebeu, ele vai ao parlamento e fala, invadiram a Inglaterra, minha filha marcha contra mim, onde está a nossa defesa? O parlamento, putz, nem percebi, majestade. Que parada, hein? Tua filha está te dando um golpe, que pô... E aí ele percebeu que era um golpe de Estado. Mas a Inglaterra chama de, sabe de quê? De Revolução Gloriosa, porque não houve derramamento de sangue. Então Mary é coroada como Mary II, Guilherme é coroado como Guilherme III, e eles assinam, e isso é o mais importante dessa aula, galera, quer dizer, dessa fase, o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. E por que é tão importante? Porque é nesse momento que a Inglaterra se transforma exatamente no que ela é hoje, no que ela é agora, uma monarquia parlamentar. Agora os reis reinam, mas eles não governam, porque quem governa é o parlamento. Se ligaram? Imediatamente, igualdade jurídica, tolerância religiosa. E o que é mais interessante é que isso tudo foi feito em 1689. Exatamente 100 anos antes da Revolução Francesa. Então, quando os franceses lutarem por seus direitos, a Inglaterra já tinha feito isso há 100 anos atrás. Por isso ela é a grande pioneira da Revolução Industrial. Valeu, pessoal! Um beijo, resistentes, tamo junto! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.